Olá, tudo bem com vocês? Estou de volta hoje com um novo tema, Síndrome do Pânico. Me pediram, para discutir um pouco sobre essa questão da Síndrome do Pânico. Afinal, cada vez mais pessoas são afetadas pelas síndromes modernas. Muitas pessoas acabam até incapacitadas, não conseguem mais trabalhar a partir da Síndrome do Pânico. Não é uma coisa fácil de lidar. Quem já teve, uma crise de pânico, ou quem já lidou com alguém que teve, sabe como essa síndrome é muitas vezes desequilibrante, leva o indivíduo a um desequilíbrio geral. O indivíduo pode chorar, pode ficar angustiado ao ponto de chorar copiosamente, pode gritar, ter medo de morrer, de sofrer um sufocamento. Esse é um sintoma típico do pânico. O indivíduo se sente sufocado, parece que perderá a respiração. Vejam como a sintomatologia leva o indivíduo a imaginar que está prestes a morrer. Essa é a sensação que normalmente os indivíduos descrevem. Parece que eu ia morrer, parece que eu não me reconhecia, não conseguia mais saber quem eu era. Então vejam que a síndrome do pânico, entre outras síndromes, tem sido uma coisa muito comum. No meu consultório, eu recebo muitas pessoas com a chamada síndrome do pânico. Infelizmente, aí existe uma diferença de leitura, de interpretação. Há uma parte da medicina, da psiquiatria, mesmo da psicologia comportamentalista, behaviorismo, trabalha com a ideia de que o que existe aí é algo orgânico, cerebral. Não que não exista um desdobramento também orgânico. Sempre existe uma relação entre o mental e o orgânico. Mas a psicanálise discorda dessa ideia de uma origem meramente orgânica, meramente cerebral. O que temos aprendido no consultório, retirado das experiências reais dos nossos consultórios, é que a síndrome do pânico, como qualquer outra fobia, estado fóbico, está intimamente relacionado à história do sujeito. Por isso, a psicanálise, mais do que olhar para os sintomas, quer entender a causa desses sintomas. O que o indivíduo está tentando dizer, comunicar através daqueles sintomas. Entendam que a psicanálise, portanto, encontra a origem da síndrome do pânico na história infantil do paciente. É algo relacionado à sua história pessoal, particular, às contradições que montaram o seu eu, as contradições que fundaram a sua existência social. Isso tudo vai gerar o que chamamos aqui de pânico, que em sentido mais direto, para vocês entenderem bem, o pânico nada mais é de que uma intensificação do estado de ansiedade. É um desdobramento da própria ansiedade, ou se quiserem ler mais corretamente em Freud, um estado da angústia. O pânico é angústia. E a angústia, ela é maior quando existe o vazio, quando existe o nada. Por isso, a síndrome do pânico está sempre relacionada a uma falta de sentido temporal, a uma falta de sentido existencial. O indivíduo acometido pelo pânico, ele sente o seu eu se diluir, o seu eu se fragmentar. E aí
a psicanálise tentará interpretar, a partir de um conhecimento, né, mais profundo da psicobiografia do sujeito, interpretar por que o indivíduo usa o pânico como um aspecto de defesa. Eu sei que parece absurdo, quem não gosta ou quem não conhece psicanálise acha absurdo o indivíduo escolher a própria doença. Mas Freud, num texto muito luminoso, fala da escolha da neurose. Mesmo uma neurose, mesmo algo que parece ser totalmente independente da vontade do indivíduo, inconscientemente tem uma razão de ser. Inconscientemente é escolhido pelo sujeito. Eu lembro de um caso, né, que posso contar porque já faz muito tempo. Esse indivíduo, eu atendi ele há quase 30 anos, 20, 27, 28 anos, né? Ele era um dentista numa cidade pequena de São Paulo, no município de São Paulo, e ele tinha essa síndrome do pânico. Ele estava no consultório atendendo os seus consulentes e de repente lhe vinha a ideia de estar sendo sufocado, lhe faltar ar, ele precisava correr para o banheiro e aí ele chorava e voltava novamente para o seu trabalho como se nada tivesse acontecido. E eu, como eu lidei com esse fulano bastante tempo, eu sei que aquela síndrome do pânico, que parecia inexplicável, parecia não ter nenhum sentido, tinha um sentido muito particular. Aquele pânico mostrava bem a criança desamparada que ele era. Um indivíduo que foi abandonado pela mãe biológica, cuidado por uma outra, uma mãe até amorosa, mas também não muito afetiva. Não era capaz de demonstrar muitos afetos. Por isso, ele cresceu à base de uma insegurança crônica. Ele era poderoso na sua cidade, ele era o dentista, era da diretoria do Rotary, era alguém, né, que era bajulado, mas ninguém sabia que por detrás dessa fachada existia um indivíduo medroso, um indivíduo inseguro e que tinha muito medo de ser abandonado pela esposa, de que o casamento não desse mais certo. E para piorar as coisas, ainda traços de pedofilia. Ou seja, vejam que uma pessoa contraditória, uma pessoa com uma vida fragmentada, o que nós chamamos de uma vida inautêntica, terá tudo para ter a síndrome do pânico. Por quê? Porque intimamente é um indivíduo com um forte complexo de inferioridade. É um indivíduo que não tem nenhuma segurança egóica. Pode até criar, por meio de certos artifícios, uma máscara de superioridade. Foi o caso desse dentista. Quem o visse de fora, ele parecia um deus, parecia o dono do município. Mas intimamente era um indivíduo fraco, um indivíduo que não podia segurar os próprios instintos sexuais, não se reconhecia de forma plena. E essa cisão, essa insegurança existencial veio desembocar exatamente na síndrome do pânico, que é, na verdade, uma manifestação da própria insegurança pessoal. Uma insegurança que pode ter raízes na infância, raízes na parte mais inconsciente do indivíduo. Ele, no fundo, não acredita que tem poder pessoal, que pode ser alguém, né, fora da proteção de alguém mais forte. Vejam como essa síndrome do pânico ou as demais fobias são intensificações dessa forma desesperada de viver. São indivíduos que têm uma cisão na personalidade e não sabem a que tipo de tendências devem aceitar. Muitas vezes esses indivíduos são bons, mas ao mesmo tempo são agressivos.
São indivíduos muito fortes socialmente, mas fracos individualmente, interiormente. E todas essas contradições existenciais vão desembocar exatamente nesse medo de perder o ar, de perder a condição de controlar a própria vida, de controlar o próprio corpo. A síndrome do pânico, de uma forma assim mais manifesta, direta, é exatamente essa falta de controle do corpo. O indivíduo chora, o indivíduo perde a respiração, começa a ter sintomas somáticos. Vejam que a falta de controle indica que quanto mais controle racional o indivíduo tenta exercer, mais ele perde o controle dessas emoções reprimidas, inconscientes. E como é que a psicanálise pode trabalhar nisso? A psicanálise ela é muito importante para mostrar as raízes, como é que se montou isso, quais os paradoxos, quais as contradições existenciais que puderam criar toda essa crise paradoxal do ser. E aí entra elementos que lentamente vão se tornando mais claros. Existe uma coisa que Freud chamou de perlaboração. Então nós temos, a rememoração, que é feita por meio de associação livre. Nós temos o momento em que o indivíduo passa lentamente a ter consciência daquilo que estava inconsciente, represado, e aí o psicanalista vai interpretar. A interpretação lançará nova luz, fará com que o indivíduo perceba que os sintomas revelam algo que ele pode saber, revelam algo que ele pode compreender de uma forma mais direta, se quiser. E é lógico que isso pode levar à chamada perlaboração ou ressignificação daquele padrão doentio. A cura, então, para a síndrome do pânico? Desde que você entenda as causas reais, não os sintomas. Tem pessoas que chegam no meu consultório felizes porque descobriu que tem síndrome do pânico. O médico disse que ele tem aquela doença. Não adianta nada você nominar. Não adianta nada você saber o nome de uma doença. O importante é saber o que dá causa mais profunda àquele adoecimento. Espero que eu tenha ajudado vocês. Em um outro momento eu volto a falar desse tema. Antes de terminar, eu tenho que fazer aqui o anúncio do livro Revisitando Freud. Se você gosta dos nossos episódios, se você quer nos ajudar a manter os programas, os episódios do Conexão Saber, compre o livro. É só ligar, eu vou deixar aí embaixo na descrição o telefone para você comprar o livro. Você vai ligar, pedir e receberá na sua casa Revisitando Freud. É um livro muito interessante, onde eu trabalho, além da psicanálise, as intersecções, campos que estão próximos da psicanálise, como sociologia, antropologia, a relação que a psicanálise precisa ter com essas outras ciências. Você vai ganhar muito lendo o livro Revisitando Freud. Aí embaixo, no descritivo, tem o telefone. Eu agradeço, deixe o seu like, compartilhe, porque o Conexão Saber foi feito para você. Muito obrigado.